Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Cartas da Verdade. O meu nome é Anaís e neste vídeo eu vou ensinar de uma forma muito breve como é que se deve ler e interpretar a carta de Ketu. Para isso eu recomendo primeiro que veja o meu vídeo a missão, o eixo da missão pessoal, que é o eixo de Rahu e Ketu. E vou deixar algures aqui neste vídeo o link para que possam assistir primeiro a esse vídeo. Então, Rahu e Ketu representa a cabeça do dragão, Rahu, e Ketu representa a cauda do dragão. E a carta de Ketu representa o nosso passado ancestral, representa a carta fundação e que define, em grande parte, quem nós somos. Então, eu gosto muito de utilizar esta metáfora em que o nosso corpo físico, ele simboliza Ketu, o nosso passado ancestral, e Ketu é representado pelas nossas costas, é algo que já lá foi. E essa bagagem, essa mochila que nós carregamos de ferramentas é representado simbolicamente por essa carta de Ketu. Ketu representa as nossas costas, o nosso passado. Por isso é que nós temos dificuldade, quando viramos a cabeça, de conseguir ver esse passado com total clareza e lucidez, porque já lá foi. No entanto, essa mochila de conhecimento e de saber que nós carregamos é-nos útil, porque fala do nosso Dharma pessoal, de conquistas anteriores. E Rahu, obviamente, como representa o nosso futuro, representa o caminho que nós estamos a trilhar no sentido de obter mais conhecimento e evoluirmos enquanto almas, e como representa o futuro, representa o nosso peito, digamos assim. Nós, quando caminhamos para a frente, não é? Nós não caminhamos para trás. Então, digamos que o nosso corpo é a metáfora perfeita de como esta sintonia entre Ketu e Rahu existem, não é? E é muito importante, primeiro, analisar essa carta, a carta de Ketu, que é a carta das nossas conquistas, a nossa bagagem de conhecimento, e é importante avaliar o posicionamento, ou seja, a carta em que Ketu cai no contexto do spread de nascimento. E para isso é importante saber qual é o signo e qual é a casa astrológica em que Ketu consta. É muito importante para mim referir que as cartas da verdade não só utilizam o baralho das 52 cartas, como também é utilizada a astrologia védica. E, portanto, há uma simbiose, uma sinergia de duas ferramentas que funcionam em uníssono, ok? Então eu vou dar aqui um exemplo muito rápido para tentarem compreender como é muito útil esta ferramenta para compreender o perfil de personalidade individual. Então, a pessoa, ela tem a sua carta de nascimento, é o 10 de paus. E o 10 de paus está numa posição saliente, se repararem, está no fundo laranja. Então, a carta de nascimento fala da nossa essência. E o 10 de paus é uma carta muito versátil, porque o 10 fala-nos de alguém que consegue conciliar, desde o As de paus ao 9 de paus, todos os significados e os temas dessas cartas. Porque do 1 ao 9, nós temos a abertura do naipe de paus, que começa com o As de paus e que culmina, é uma jornada de conhecimento que termina e culmina no 9 de paus. E, portanto, digamos que o 10 representa esse malabarista, essa pessoa que consegue trabalhar em todas essas facetas, digamos assim,
do naipe de paus. Por isso é que os 10 são muito polivalentes. São pessoas que normalmente são muito versáteis. E neste caso, relacionado com o naipe de paus. E paus tem a ver precisamente com conhecimento, com áreas de saber. E quando uma pessoa é polivalente, ela torna-se imediatamente uma pessoa mais útil à sociedade, aos outros, porque ela acrescenta algo na vida dos outros. E, portanto, para uma pessoa que tenha como carta de nascimento 10 de paus, ela tem como carta de queto, a sua carta de fundação, o As de Espadas. E o As de Espadas é uma carta muito especial. O As de Espadas, de entre todas as cartas do baralho, é a carta que tem a ver com os mistérios da vida. E o As de Espadas fala-nos do autoconhecimento, com o conseguir aceder a esse reino da metafísica, a astrologia, as cartas, todo este conhecimento que fala-nos de algo que não é visível, porque é basicamente uma linguagem simbólica e metafórica, está relacionada com o As de Espadas. O As de Espadas representa, em termos arquétipos, a semente que foi semeada e que se encontra coberta pela terra. Então, o As de Espadas fala-nos de potencial. E como Espadas é um naipe muito introspectivo, muito voltado para dentro, a pessoa torna-se naturalmente interiorizada, solitária. Não se esqueçam que o As todo o As, ele abre o naipe. É a primeira carta que abre o naipe. E, portanto, fala-nos do número 1, sentido de unidade, de indivisibilidade. E que está, obviamente, relacionado com o princípio Atma, de alma, espírito. Então, o As de Espadas é uma carta muito particular porque a pessoa facilmente consegue entender o seu propósito de vida. E se repararem, esta pessoa tem o seu queto no belíssimo Rei de Espadas. Então reparem, a primeira carta que abre o naipe de espadas é o As de Espadas. E o Rei de Espadas é precisamente a última carta que fecha este naipe. Então temos aqui uma pessoa que ao longo da sua vida ela vai passar por momentos de dificuldades, porque Espadas fala-nos sempre de transformação, fala-nos sempre de metamorfose. E essa transformação e metamorfose passa muito pelas dores da vida, não é? E essa metamorfose vai torná-la uma pessoa mais capaz de superar essas dificuldades e mais útil também aos outros, porque o 10 de paus, que é a sua carta de nascimento, fala-nos dessa versatilidade. Porque a partir do momento em que a pessoa é capaz de fazer essa transformação pessoal, e porque Espadas tem a ver com essa caminhada interna, a pessoa está mais apta para verbalizar e partilhar com os outros essa caminhada sofrida. E porque paus, o 10 de paus, e paus fala-nos sempre de comunicação, de expressão, seja essa expressão oral ou escrita. Revela facilidade em partilhar essa caminhada que é única.
Então, digamos que aqui, Ketu, e porque Ketu tem uma conotação altamente espiritual, Ketu representa o yogi, temos aqui um homem que é extremamente solitário. E é muito interessante notar que esta é uma pessoa muitíssimo espiritual, mas não tem, não segue nenhuma religião, não segue nenhuma prática relacionada ao yoga, mas é uma pessoa que está sistematicamente em comunhão com a natureza. Este homem faz muitos trilhos pelas montanhas. Este homem tem um terreno e, portanto, ele está sempre conectado com a natureza através da prática da agricultura. E isso ajuda-o a entender a linguagem simbólica da vida. Então, falamos de uma pessoa muitíssimo particular e que encontra a inspiração na natureza. E a natureza externa é um reflexo da nossa natureza interna. E dedicar a nossa vida e o nosso tempo nessa observação e nessa transformação interna é o percurso mais valioso que nós podemos ter, porque isso confere significado à nossa existência. Então, com este breve exemplo, eu quis explicar um pouco como se deve analisar e interpretar a carta de Ketu no contexto do spread de nascimento. Obrigada por assistir. Vou deixar o meu link da minha página pessoal www.cartasdaverdade.com, em que poderá consultar as minhas consultas e as minhas formações. Obrigada por assistir.